Salve, salve, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu, Felipe Moura Brasil, aqui em mais uma entrevista para esclarecer as questões em torno do coronavírus. Recebo o professor doutor Jorge Alberto Costa e Silva, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, da qual, obviamente, é membro titular. Boa tarde, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Felipe. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Professor, o senhor já teve uma relação com a Organização Mundial da Saúde, que está tendo um protagonismo nesse momento, principalmente depois da declaração de emergência mundial. Qual foi essa relação? A minha relação, eu antes dirigi o centro da OMS aqui no Brasil, mas depois eu me mudei para Genebra, aonde durante mais de uma década eu fui diretor internacional, aonde entre outros programas eu me ocupava também do setor de comportamento humano. E aí nós tivemos um protagonismo muito grande nas epidemias que surgiram depois dos anos 80, foi a época que eu estive lá, até os anos 90, final dos anos 90, começamos com o HIV, com Jonathan Mann, que foi o grande criador do programa do HIV na OMS, pessoa extraordinária que infelizmente morreu com a esposa no desastre de um avião da Suíça entre Nova York e Genebra. E aí o nosso protagonismo foi muito grande porque eu acompanhei de perto dentro dos programas, ocupando-me da parte relacionada a uma das minhas diretorias, que era como é que as epidemias influenciavam para o bem ou para o mal e de que maneira o comportamento humano, a reação das pessoas. Essa foi o protagonismo. Então, eu posso dizer que, em termos dessas gripes todas, o H1N1, tipo A, H1N5, H5N7, todas essas que nós ouvimos falar, gripe do porco, do frango, do camelo, todas elas eu tive uma participação muito grande e agora estou tendo também, de alguma maneira. Então, o senhor tem bastante experiência em epidemias para falar agora da pandemia do coronavírus. E o que a gente mais tem visto nesse momento, até porque envolve questões políticas, é um debate a respeito do isolamento social em contraste com a volta do funcionamento da economia. E como eu tenho abordado nos meus artigos, nos meus comentários, até na entrevista que eu fiz com o doutor Barros Franco, eu vejo aí uma dicotomia que é falsa muitas vezes, até porque se omite a escala temporal. Há um processo no isolamento social inicial que depois pode ir sendo relaxado conforme vai se medindo o impacto do coronavírus no país, com as suas peculiaridades, e também no sistema de saúde. Eu estava lendo até um artigo americano agora em que um professor de Harvard diz que esse é o debate mais idiota que ele já viu na vida. Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Primeiro, concordo plenamente com esse professor de Harvard, certo? Aliás, é difícil ser professor de Harvard e dizer besteira, certo? Né? Mas eu digo sempre, é uma coisa, quando eu estou vendo essa discussão, que foi o homem, o ser humano, que criou a economia e todas as coisas que aí existem. E não o contrário, não nasceu antes a economia e ela resolveu criar um ser humano. Certo? Então, em ordem de prioridade, sinto muito desapontar aqueles que acreditam que o mais importante na vida é a economia. Não, o mais importante é existir um ser humano que dá origem a isso. É como as pessoas falam de inteligência artificial. A inteligência artificial nunca vai prescindir, pelo menos num prazo, vamos dizer assim, dos próximos 20 anos, 30 anos, 40 anos, do ser humano, porque, na realidade, ela precisa do ser humano para levar a informação a essa chamada inteligência artificial e processá-la e ele utilizar. É como você chamar um telescópio ou uma luneta de olho humano, de olho artificial. Não é um olho artificial coisa nenhuma. O olho que olha é os nossos olhos. Se não tiver você, não tiver eu para olhar através da luneta, não existe nada. A luneta está ali, não está mostrando nada a ninguém. Ela tem que mostrar algo a alguém. Esse alguém somos nós, certo? Então, nós somos o primeiro da fila. Quer dizer, para manter a economia funcionando, é preciso manter as pessoas vivas em primeiro lugar, né?
não somente funcionando, mas existindo. Porque se nós desaparecermos, ela desaparece também, por maior importância que ela pode ter. Ela só pode ter importância se nós estivermos vivos. Certo. E a gente publicou no site aqui os dados relativos à Itália. Os novos casos registrados foram 6.153, um aumento de 8,3%, e em terapia intensiva entraram mais 123 pacientes. E aqui o comentário do antagonista foi de que o regime de confinamento total conseguiu diminuir a curva, mas o pico ainda não foi atingido, e a Itália, portanto, vive esse drama. Eu também vi aqui alguns dados a respeito da taxa de letalidade, da taxa de morte. Lá nos países da Europa, por exemplo, no norte da Europa, a taxa de morte é menor, fica ali 0,65% dos casos. Mas no sul da Europa, eu imagino que tem o fator da densidade demográfica também, essa taxa é bem maior, ficou em 8,34%, a dos países Itália, França e Espanha, sendo que na Itália, 10,09%, que é uma taxa muito alta. Eu dou esse panorama para perguntar para o senhor, professor, como é que o senhor acha que vai ser o impacto aqui no Brasil? O que o senhor já sabe, que está acompanhando? Como é que o senhor vê a chegada do coronavírus aqui? Olha, há uma coisa que é sabida. Quando isso começou, eu estava até em Genebra. O ex-diretor, faço parte de um grupo lá. Eu trabalho junto à UNITAID, que é a agência da ONU que ajuda principalmente essas endemias, epidemias também na África, nas regiões mais carentes do mundo. Mas eu fazia uma pergunta quando apareceu o vírus, que se ele é um vírus tão agressivo, tão perigoso, por que ele não está matando nenhuma criança de menos de 10 anos? Que são as primeiras vítimas. Nas duas epidemias, H1N1 dizimou a população infantil também, porque são os mais frágeis junto dos mais velhos, né? Então, essa era uma pergunta que eu tinha e agora começaram a surgir a resposta. Outra pergunta que eu tinha é por que nem todas as pessoas idosas morrem. Se ele fosse uma coisa que matasse o idoso, devia matar todos, certo? Se o dado fosse a deficiência do sistema imunológico do idoso somente, né? Bom, então, o que se descobriu? O vírus tem um alto poder de contaminar. Se você está com alguém portador sadio e tal, você falou meia hora com ele, você vai se contaminar. Mas nem todos expressam a doença, certo? E hoje se sabe que 85%, é mais ou menos a estimativa que a OMS tem, não vão expressar a doença e se expressar, vão expressar de uma maneira não muito forte. Né? Qualquer jovem pode expressar. Então, aí começamos a pergunta. Então, se o vírus não é tão letal, porque se você pega o vírus do H1N1, que é a gripe tipo A, né? Ela é muito letal. Felizmente, o Tamiflu salvou as pessoas. Felizmente, a vacina agora, eu estou com ela aqui, já tomei a minha, você está entendendo? Contra todos esses últimos tipos, a vacina quádrupla, né? Contra a H1N1, a influenza, está tudo aqui. Já tomei e aconselho todo mundo a tomar. Então, na realidade, elas outras foram muito mais letais. O que está acontecendo? O problema é que quanto mais gente contaminada, mais a população vulnerável pode morrer. E essa população vulnerável é o idoso, não porque ele é idoso, mas por causa da comorbidade que ele apresenta. É muito raro que tenha um idoso que não tenha diabetes, hipertensão, que não tenha doenças de insuficiência renal, que não tenha insuficiência respiratória. Mas outro caso, por exemplo, é o fumante. Quando eu dirigi a OMS, eu participei da luta contra o tabaco na OMS e participei da luta para terminar de fumar nos aviões, porque eu nunca fumei na minha vida e achava horrível. Você, lado direito fuma, lado esquerdo não fuma. À frente fuma, atrás não fuma. Balela, você está entendendo? Todo mundo fuma ali de segunda mão dentro do avião. Mas foi uma luta que vencemos. A Convenção Quadro está aí no mundo inteiro, né? Então, o fumante, em geral, começa aos 15 anos para ficar dependente. É aí que a indústria do tabaco sempre centralizou. O pulmão do indivíduo de 45 anos, ele é pior do que o pulmão de um que nunca fumou de 80 anos, certo? O pulmão dele é o ponto fraco. E nós estamos sabendo que
que, por exemplo, mais do que o vírus, o que ataca o pulmão dessas pessoas são as citocinas, que são substâncias que o objetivo delas é o sistema imunológico reagindo a algo estranho ao corpo, né? As citocinas são produzidas em tamanha quantidade que elas quase que destroem o pulmão do indivíduo todo. Então, na realidade, esses indivíduos com comorbidade têm muito mais dificuldade de reagir a essa agressão externa do que qualquer outra pessoa com menos idade. Quanto mais idade, mais isso é grave. Então, na realidade, o vírus, não tenha dúvida, está por trás disso tudo, mas não é ele que mata. São as comorbidades que matam. O sujeito morre de insuficiência respiratória, o sujeito morre de insuficiência renal, né? O sujeito morre de uma série de outras coisas. Porém, qual é o nosso problema agora? O nosso problema é impedir que a população se contamine rapidamente, de uma velocidade muito grande, portanto, porque ela vai atingir os mais vulneráveis, que são os idosos, não tenha dúvida, por causa das múltiplas patologias e também por causa da idade, não tenha dúvida também. E isso acontecendo, você vai implodir os leitos hospitalares, não vai ter respirador, máquinas para o indivíduo respirar o suficiente, não vai ter leito. E, além do mais, você vai matar muita gente que não tem nada a ver com isso, que teve um infarto, que teve uma insuficiência renal por outra doença qualquer, que ele não vai ter acesso ao hospital. E se ele for para o hospital, aí é pior ainda, ele vai ter um vírus ali. Então, a situação hoje é o seguinte: por que alguns países têm uma resposta, outros? Porque o vírus foi se disseminando. Olha, ele começou em final de novembro. Nós estamos em final de março. O vírus está no mundo inteiro, podemos dizer. Está em 208 países, mais ou menos, uma coisa assim. Olha a velocidade com que ele atingiu. Tudo bom, o avião hoje, a rede aérea é muito maior do que foi no passado, mas não interessa, ele disseminou. Disseminou é pandemia. Pandemia é uma epidemia no mundo inteiro, que não tem praticamente nenhum país que escapou. E aí, tudo vai depender dos sistemas de saúde que eles têm, da atenção que essas pessoas têm. Aqui no Brasil, minha preocupação é que o número de pessoas que não são servidas por serviços médicos adequados, quando surgir nas comunidades, eu não sei o que isso pode dar. Na Índia, agora, eles fecharam a Índia. Como é que fecharam um país de 1 bilhão? Eu quero ver também, é uma coisa muito nova. Então, o que está acontecendo é que tudo é novo. Aí eu aprendi na vida, eu costumo ter uma frase que eu digo, que a minha idade me permite dizer, que o diabo sabe das coisas, não é porque ele é mau, é porque ele é velho, certo? Então, ele já viu de tudo, já viu todas as malandragens possíveis, todas as coisas, então ele acaba aprendendo. Então, ele está aí desde o início, né, segundo diz. Então, Acaba na aprendendo a realidade, surpreender. exatamente. Então, o que eu costumo dizer? Situações novas, pensamentos novos. Pensa fora da caixa, out of the box. Você pensar igualzinho, você vai chegar aonde todo mundo sabe que você vai chegar, mas não vai solucionar aquilo. Isso Einstein dizia, certo? Se você pensar sobre a solução de um problema da mesma maneira que o problema foi criado, você vai chegar ao problema. Então, essa é a verdade. Então, o que eu vejo é o seguinte: tem muita gente boa dizendo coisas que são opostas, né? Cientistas, né? Que estão dizendo coisas que são contraditórias, porque é uma situação muito nova. Então, isso é normal acontecer. Agora, o que não pode acontecer é o que não é da ciência ousar a confrontar-se com a ciência, você está entendendo? Uhum. Aí realmente reside o perigo. Eu vivo numa sociedade onde eu tenho que respeitar as regras da sociedade, as leis da natureza e as leis do universo. Imagina se eu moro no 20º andar e resolver voar, vou me atirar lá de cima, a gente sabe o que vai acontecer, vai esborrachar lá embaixo. Então, é grave quando o indivíduo pensa que pode voar. Aí começa a coisa a ficar séria. Imagino que o senhor se refira indiretamente a decisões políticas que não estão embasadas em pareceres científicos aí mais consensuais dentro das dúvidas que existem diante dessa pandemia. Agora, o senhor tocou no assunto do H1N1 e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,
acabou de dar uma entrevista sobre as medidas sendo tomadas para conter a pandemia, e ele disse: ninguém pode dizer que esse vírus é igual ao H1N1, são coisas diferentes, tem que esperar. O senhor estava aí apontando, só para a gente deixar claro aqui para o público, que o H1N1 tem uma taxa de letalidade alta, ele é forte, no entanto, já existe uma vacina contra ele e ele não tem o índice de contágio tão alto quanto o coronavírus. Pode-se dizer isso? Pode dizer isso. E o melhor, ele tem um remedinho, que o Tamiflu, que é um antiviral, que foi lançado exatamente junto com ele, foi o que possibilitou de salvar o mundo. Quer dizer, o Tamiflu, eu era diretor da OMS, eu ajudei a lançar no mundo. Nunca viajei sem ter uma caixa de Tamiflu junto de mim, porque ele tem que ser, os antivirais, quanto mais cedo você começa, melhor o resultado. O Tamiflu você tem que tomar nas 72 primeiras horas. Mesmo que você não tenha tomado vacina, se tiver uma gripe, qual é a recomendação que a OMS sempre deu? Para os países em desenvolvimento e desenvolvidos, começa o Tamiflu e espera o resultado. Se não for, suspende. Para os países em desenvolvimento, para impedir a automedicação, para impedir que o médico prescreva de qualquer maneira, o que a OMS recomenda? Espere o resultado. 24 horas sai o resultado, aí você decide sim ou não. Entendeu o porquê da diferença? Então, nós temos pelo menos um medicamento. Estão vários medicamentos sendo testados aí para agora essa gripe. Então, e curioso que os dois são coronavírus, né? Nós temos 6 coronavírus já conhecidos. Esse é o 7º, que a gente não conhece, mas é um coronavírus. Então, hoje, a busca de uma vacina cujo núcleo seja da coronavírus, que possibilite toda a mutação dele, porque o coronavírus está no Brasil, saiu ontem, aqui, se não me engano, foi a Fiocruz, viu que ele já teve uma mutação. Será que vai a vacina, quando descobrir, funcionar para ele, para a segunda mutação? Será que a segunda mutação é mais atenuada ou ela é mais agressiva? A gente não sabe. Porque, por exemplo, como é que explica na Itália essa agressividade do vírus na Espanha? Eu acho estranho. Agora, nos Estados Unidos também. Em outros países, o vírus parece que é muito menos agressivo. Parece, eu não sei se é. Né? Nós estamos cheios de perguntas e buscando respostas. Mas vamos escutar a ciência, né? Estados Unidos agora, o epicentro lá é Nova York, que é bastante cosmopolita, evidentemente, densidade demográfica também é alta, e eles estão tentando justamente avaliar por que isso está acontecendo, e mesmo lá, que tem hospitais de primeiro mundo, é a capital do mundo, né, como se diz por aí, eles estão tendo dificuldade para absorver a demanda hospitalar nesse momento. Né? E o senhor falou aqui sobre a questão dos equipamentos, dos respiradores. Hoje, o Diego Amorim, repórter de O Antagonista, fez um post no nosso site dizendo que ouviu de lideranças partidárias justamente que a preocupação de prefeitos pelo país, pelo Brasil, nesse momento, continua sendo em garantir o maior número de respiradores o mais rápido possível. Algumas prefeituras dizem que até darão conta de atender a esperada demanda por leitos, mas o problema está, de fato, na falta de respiradores que garantem a ventilação pulmonar nos casos mais graves do novo coronavírus. As autoridades locais de saúde foram alertadas pelo Ministério da Saúde para a alta probabilidade de pico de contágio da Covid-19 daqui entre 15 e 20 dias. Como é que o senhor analisa essa dificuldade, pelo que o senhor conhece também do sistema de saúde, em relação aos equipamentos? O que o senhor acha que deve ser feito para resolver esse problema? Aí que está. O dinheiro existe para servir o ser humano, mantê-lo vivo, né? É a hora de investir no ser humano. Ora, se o indivíduo chega a essa fase final da doença, que é a insuficiência respiratória aguda, e o sujeito vai morrer, além do mais, vai morrer sofrendo muito, morrer de falta de ar, que é pior, deve ser o pior tipo de morte, toda morte. Tem mortes que são tranquilos, ele deita e tem um infarto agudo e morre, nem sabe que morreu, né? Agora, falta de ar, o sujeito passar os últimos dias é até uma coisa desumana. Porém, o mundo não estava preparado e não está preparado. Todos os hospitais são preparados para atender uma determinada demanda. O sujeito não vai botar 200 aparelhos chamado pulmão artificial para respirar pelo indivíduo, com respiradores.
quando ele não tem a demanda que não passa, vamos dizer, por mês a 20 casos. Ele vai ter 25 aparelhos, né? Mas a demanda agora está gigantesca. A Alemanha fez um hospital agora e botou nos hospitais, a Merkel anunciou, com 35 mil aparelhos de respirar. 35 mil, certo? Por quê? É isso que ela espera que aconteça agora, mas ela meteu a mão no bolso e tirou o dinheiro, né? Então, E veja, aí, me permite um parênteses, professor, o sistema de saúde da Alemanha é excelente, né? Dizem que é bem melhor do que o Brasil, inclusive a Merkel, no discurso que ela deu, pedindo para a população levar a sério a pandemia do coronavírus, ela falou, nós temos um sistema de saúde excelente, isso nos dá alguma segurança, mas mesmo assim precisamos tomar todas as precauções. exatamente. Então, se nós não estamos preparados, nós devemos nos preparar, porque o que vai acontecer é que esses doentes vão acontecer, você está entendendo? Não há dúvida nenhuma, porque o final é a insuficiência respiratória, né? Não há dúvida. Quanto mais tiver gente contaminada, há uma proporção entre o índice de pacientes graves e agudos, letalidade, e o número de pacientes contaminados. É evidente. Se você tem 10 contaminados, você vai provavelmente ter um ou dois que chegam nesse ponto. Mas se você tiver 100, você vai ter 20. Se você tiver 1.000, vai ter 200. Se você tiver 10.000, vai ter 2.000. Você está entendendo? Então, você tem que tentar diminuir essa quantidade de pacientes contaminados. Esse aí é que é o planejamento que tem que ser feito, né? Eu estou dizendo isso, eu vou fazer um parêntese aqui, é o tragicômico, né? A pessoa pode me ouvir assim, quem é esse grande epidemiologista, infectologista que está falando? Eu não sou nenhum nem outro. Sabe o que eu sou? Psiquiatra, você está entendendo? Mas eu digo, acho que o mundo enlouqueceu de tanta maneira que hoje precisa mais de psiquiatra hoje que de infectologista. Então, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho disso aí. Mas eu fui um diretor da OMS. Eu hoje sou uma pessoa de saúde pública que aprendeu isso dirigindo e sendo responsável por a parte comportamental de todas as doenças, desde doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças infecciosas. O meu tema é comportamento. E o que mata é o comportamento. Por quê? O sujeito tem diabetes, o sujeito que tem hipertensão, o sujeito que tem doenças pulmonares, eles tiveram problema de estilo de vida. Não tenha dúvida que é o comportamento do indivíduo que adoece ele, que vai levar ele a ser mais frágil, mais forte. Não fez esporte, não fez atividade física. Daí, eu, evidente, participo disso, isso tudo que eu estou dizendo, porque eu não posso entender um pedaço só de uma doença. Ou eu tendo a maneira global, ou eu vou entender um pedaço de uma coisa que eu não sei o que é. Professor, acabou de sair dados aqui a respeito do Rio de Janeiro. Das 332 pessoas contaminadas pela Covid-19 na cidade do Rio, que é aí onde o senhor está, né? Minha cidade. Até essa quarta-feira, dia 25, a maior parte tinha entre 30 e 39 anos, segundo o G1. Tem uma lista aqui do levantamento feito pela prefeitura. Então, de 0 a 9 anos foram 13 casos, 10 a 19, 10 casos, 20 a 29, 52 casos, 30 a 39, 117 casos, que foi a taxa maior, 40 a 49, 87 casos, 50 a 59, 62 casos, 60 a 69, 68 casos, 70 a 79, aí começa, né, a aumentar o risco, 25 casos, 80 a 89 anos, 9 casos, e de 90 anos ou mais, 2 casos. O maior número da incidência do contágio nas pessoas não é o grupo de idosos, no entanto, é aquele grupo mais vulnerável. E as outras pessoas, obviamente, podem acabar contaminando os idosos, o que gera uma gravidade maior, né? Hoje, o idoso está tomando muito mais cuidado, né? Hoje, ele se precaver. O jovem é do jovem achar que é imortal, está entendendo? Né? Lá na academia de medicina, nós brincamos. Eu costumo dizer, somos imortais, mas não imorríveis, né? É diferente. Então, imortal é a memória, o conceito for, mas o imorrível é a matéria, né? Então, o jovem, ele toma muito menos cuidado. Ele é informado disso tudo, vê isso tudo, mas ele não lava por dia tantas vezes a mão quanto eu lavo.
eu me isolei, realmente. Estou aqui só com a minha família, que mora comigo, e não vem nenhum outro filho, nenhum outro neto. Se vem, tem que deixar o sapato, entrar, tomar um banho, tirar a roupa, você está entendendo? Eu obrigo a fazer isso o ritual todo. Senão, e vai falar de 3 metros de mim. Né? É filho, é neto, mas vai entrar na regra. O jovem de 30 anos, 28, não vai fazer isso, você está entendendo? São muito poucos que vão fazer isso. Eu tenho filhos e netos, então eu sei muito bem como é essa onipotência. Então, é normal que no Brasil essa juventude ela assuma muito mais a postura de risco, se é descuidado, com lavagem de mão, põe a mão na boca, no olho, no nariz, muito mais porque o idoso ele está, como disseram, tanto que é ele que morre, ele fala, eu estou velho, mas não quero morrer, você está entendendo? Né? E aí ele toma mais conta. Eu acho que está muito ligado a isso. A população de risco de morte é a juventude. Você vê o que morre de jovem no Rio de Janeiro, por acidente de automóvel, para violência, drogas, álcool, você está entendendo? É muito maior, né? Então, isso faz sentido, mas é preocupante, né? Exatamente. Acabou de sair dados aqui da França, subiu para 1.696 o número de mortos na França, vítimas de Covid-19, dos quais 365 nas últimas 24 horas. Na Itália, na Espanha também estão morrendo centenas de pessoas por dia. E entre essas pessoas mortas na França, uma adolescente de 16 anos, a primeira jovem a morrer da doença no país. Em geral, professor, eu sei que estou dando a notícia aqui, o senhor está ouvindo pela primeira vez, mas, em geral, quando morrem pessoas mais jovens, normalmente já tinha alguma patologia detectada ou, às vezes, não detectada. Essa é a tendência, né? Mas é claro que tem mutação e tudo a gente está estudando ainda, né? Olha, não tem dúvida. Morreu aos 16 anos, morre aos 16 anos, qualquer idade. Mas é difícil morrer sem uma explicação, você está entendendo? Eu acho que ou eles tiveram uma doença, uma comorbidade importante, né? Ou, a essa altura, é de se perguntar se houve alguma mutação no jovem lá que gerou, no jovem, no vírus, que gerou isso. Não sei, porque o vírus aqui apresentou uma mutação. E quando ele apresenta uma mutação, ele pode atenuar ou pode aumentar a virulência dele. Né? Então, você vê que mais a coisa avança, mais perguntas surgem. Não é um vírus para a gente brincar com ele, né? E nem para fazer política com ele. Esse vírus, se você quiser ser eleito com ele, você pode não estar vivo para tomar posse, você está entendendo? Então, é bom alertar os que estão pensando em ser eleito, para pensar em ser eleito, mas com vida, né? Porque se ele continua. Você agora me colocou algumas questões que realmente me fez pensar e eu vou ver o que houve, porque não é explicável até agora pelas informações e pelo conhecimento que a gente tinha do procedimento desse vírus. Mais uma, 16 anos, tem que descobrir por que ela morreu, porque aí passa a abrir um outro V0 aí, uma outra situação, né? Professor, para a gente encerrar, e eu estou torcendo para que tudo tenha sido gravado, porque essas videoconferências às vezes enganam a gente, qualquer coisa, vou acionar o senhor de novo a qualquer momento para Só chatear. prazer, eu estou em quarentena. É, mas qual é a recomendação que o senhor dá aos brasileiros? Bom, em conclusão, nós temos um assunto realmente que irá mudar muita coisa na ciência e no mundo, em tudo, porque nós estamos, depois de 4, 5 meses de epidemia, quando já deveríamos conhecer muito mais do que conhecemos, porque essa foi a história em todas as epidemias, até o HIV foi muito mais rápido, já está entendendo, proporcionalmente. As outras gripes foi muito rápido. E nós estamos com algumas perguntas novas. Você me trouxe umas outras situações que eu vou ligar para o meu pessoal lá em Genebra, vou ver o que está ocorrendo. Então,
A cada dia, quando eu acho que eu conheço, surge uma notícia de uma coisa que é nova, que eu tenho que descobrir. Então, nesse momento, a única coisa que eu espero é que as pessoas envolvidas e responsáveis por ditarem políticas de saúde, projetos de saúde, ações de saúde, sejam pessoas que tenham, acima de tudo, a importância da vida e da saúde da população, acima de tudo. Por que eu digo isso? É óbvio eu dizer isso, certo? Mas não é tão óbvio assim, nós sabemos. Muitas vezes as pessoas misturam o interesse social com o interesse pessoal. Infelizmente, é da natureza humana. Mas agora o risco é muito grande dessa mistura poder ser uma mistura explosiva. E aí não termos nem eleitores, nem eleitos, se continuarmos com essa situação. Você vê que as eleições já estão sendo postergadas em várias partes do mundo, né? Segundo turno na França, eleições em outros países. Em suma, o que eu aconselho nesse momento à população, eu já dei o recado para os responsáveis, os políticos aí, mas a população, que ela tenha consciência que estamos diante de um problema que é muito desconhecido ainda, muito sério, que a gente sabe que ele pode matar, e agora populações mais jovens, de 0 a 10, um dado total novo. Se isso continuar assim, ele pode ter se transformado num vírus letal. Vírus letal é aquele que você pegou, morre, você está entendendo? Então, o que nos resta é nós nos protegermos, né? Vamos tomar conta de nós, lavando mão, tendo higiene, mantendo ainda, nos mantendo dentro de casa, nos protegendo, porque se eu não me proteger, não vai ser o outro que vai me proteger. Não vamos cobrar só do sistema que nos proteja, mas que nós também nos protejamos e pedimos ao sistema que sejam parceiros nossos. Muitíssimo obrigado, professor doutor Jorge Alberto Costa e Silva, membro titular e ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, por essa excelente entrevista que o Muito senhor me obrigado concedeu. e até breve, espero.